capítulo 19, versículo 25, a palavra do Senhor fala: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Maria estava com o Senhor Jesus Cristo no seu momento de maior humilhação, de maior vergonha. Maria estava contemplando a dor do seu filho em uma cruz. Certo que ela estava impotente, pois ela não podia enfrentar os soldados romanos. Ela não podia tirar o seu filho daquela cruz. E aqui esta mulher representa exatamente o papel de muitas mães. É claro que eu não posso romantizar todas as mães e acreditar que todas as mães são como anjos nesta terra, porque infelizmente muitas mães abandonam, desprezam, humilham os filhos. Mas eu gostaria de trazer o exemplo de Maria, porque ela realmente traz como arquétipo, como tipo ou modelo de várias outras mães que existem neste mundo. Aquela mãe que sofre por um filho que está perdido, ou por um filho que está padecendo, por um filho que está angustiado. Aquela mãe que padece porque ela não pode fazer nada, mas ainda assim ela não abandona este filho, está diante dele. E Maria, apesar de não poder fazer nada no campo físico, mas ela estava presente, ela estava olhando para o seu filho como se estivesse passando para ele uma sensação de que ela não o abandonaria. A palavra de Deus fala que muitos abandonaram o Senhor Jesus Cristo, inclusive aqueles que diziam: salve o rei, aqueles que receberam milagres. Em outros textos dos evangelhos, nós encontramos, por exemplo, citações dizendo que nenhum dos discípulos continuaram com o Senhor Jesus Cristo. Todos estavam distantes. E ali estava Maria, uma mulher corajosa, uma mulher que correria até certos riscos, mas não iria abandonar o seu filho. Certo de que a palavra de Deus fala que João estava próximo dela. Entenda que Maria não foi perfeita, mas aliás, esta imperfeição dela nos causa ainda mais responsabilidade, porque ela não era uma deusa, ela não era uma mulher sobre-humana, ela era uma mulher comum. E isto nos responsabiliza ainda mais, porque tamanha piedade que ela teve, pode também estar em nossas vidas. Como eu falei certa vez, que estas pessoas justas, como Abel, como Maria, como Abraão, pessoas que trouxeram a este mundo grandes exemplos, naquele grande dia, elas servirão como pesos para nos julgar. Pesos que serão colocados em uma balança e irão julgar as nossas obras. Sabe por quê? Porque de repente alguém pode dizer: mas eu não agi desta forma porque o ser humano não consegue. Eu não trouxe para esta vida tal virtude porque eu sou um humano, eu sou falho. De repente o Senhor Jesus vai chamar Maria, vai chamar Abraão, vai chamar Moisés, e vai apontar para eles e dizer: eis os meus servos e as minhas servas, que foram pessoas que não negaram o meu nome, foram fiéis até o último momento. Então,
estas pessoas servirão como julgamento para nós, porque eles serviram a Deus de uma forma piedosa, e nós não podemos nos excusar, nos esconder e dizer: não, jamais, jamais, jamais um ser humano iria conseguir. Então, Maria, por ela ter essa imperfeição, nos causa mais responsabilidades, porque exatamente ela não era uma mulher sobre-humana, ela não era uma divindade, mas ela foi uma ser humana extraordinária. Nós não podemos diminuir a piedade desta mulher. Agora é interessante, porque lá em Marcos capítulo 3, fala a palavra do Senhor que os parentes de Jesus foram até ele, porque acreditavam que o Senhor Jesus estava fora de si. É como se eles fossem lá prendê-lo. E mais adiante, alguém disse: Senhor, lá fora estão os teus irmãos e a tua mãe. E naquele momento o Senhor Jesus falou: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Porque era claro a motivação de que os parentes de Jesus estavam acreditando que realmente ele tinha enlouquecido. Naquele momento, parece que Maria estava sendo levada e conduzida pelos irmãos de Jesus, pelos parentes de Jesus. João capítulo 7 fala que os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Era nítido, biblicamente, que o Senhor Jesus tinha um problema com os seus irmãos, com os seus parentes. Ele não tinha honra na sua terra. E talvez por um momento Maria entrou nesta onda de incredulidade. Mas perceba que Maria, ela voltou-se novamente para o seu filho. Porque o amor, ele tudo crê. O amor, ele tudo suporta. O amor, ele tudo espera. Sabe quando um filho dá muito trabalho e que os outros estão ali enchendo a cabeça da mãe com notícias dizendo: olha, este teu filho, ele é rebelde. Por um momento a mãe acredita e por um momento a mãe tende a rejeitar este filho trabalhoso, mas até que ela percebe que não, eu não posso abandonar. E Maria não abandonou o Senhor Jesus Cristo, apesar dos irmãos dele terem abandonado, apesar dos parentes de Jesus terem o abandonado. Tanto é que a palavra de Deus fala no versículo 27, depois disse ao discípulo, é como se o Senhor Jesus estivesse apontando para João e dizendo: eis aí a sua mãe, eis aí a sua mãe. E o versículo 27 fala: dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Ora, Maria não tinha os seus filhos, Maria não tinha os seus parentes, o porquê ela estava sozinha neste momento? É claro, porque ela resolveu arriscar-se a acreditar em Jesus, que ele era o Messias. Ela resolveu dar crédito àquele a qual os parentes diziam que ele era louco. Os discípulos tinham abandonado ele. A política dos sumos sacerdotes, do governador da época, tinham abandonado o Senhor Jesus Cristo, ridicularizavam ele. Os seus apoiadores, os seus devotos tinham abandonado o Senhor Jesus Cristo, e é claro que a família dele, os parentes dele, tinham abandonado também o Senhor Jesus Cristo. E o que aconteceu foi que Maria, ela arriscou-se. Praticamente aqui o texto está dizendo que ela perdeu a casa. Porque naquela época, quando havia uma rejeição ao Deus de Israel, aquilo que os fariseus, os saduceus ensinavam, a pessoa ela não perdia apenas algumas pequenas coisas, mas ela perdia até um lugar de destaque na família. Por vezes,
a pessoa perdia até mesmo a casa, os seus bens. É nítido o texto quando fala que Maria precisou ser tomada, acolhida por João, porque provavelmente ela estava sem casa, sem família. Os parentes de Jesus, principalmente os seus irmãos, vieram a acreditar nele a partir de Atos, a partir da sua ressurreição. Nós temos, por exemplo, Tiago, irmão de Jesus, que acreditou nele depois. Mas até então, havia uma incredulidade, principalmente quando ele estava na cruz agonizando. Mas esta mulher, que por ora, lá em Marcos capítulo 3, tinha acreditado nos irmãos de Jesus e fora buscá-lo, fora prendê-lo, porque ele estava como que fora de si. Agora, ela abandona aquilo que os irmãos de Jesus estavam falando contra ele. Ela abandona os parentes dela e resolve se lançar à crença de que Jesus era o Messias. Por isso ela estava na cruz com ele. Por isso ela estava diante dele. Ela não iria abandoná-lo, porque o amor tudo crê. É um arquétipo de muitas mães que acreditam em seus filhos, acreditam no potencial de uma criança, de um adolescente, no potencial de um adulto que muitas vezes é criticado, é ridicularizado, e esta mãe acredita. É claro que nós estamos falando de Jesus Cristo, é claro que nós estamos falando de um homem único, de um homem especial. Mas quantas mães que cuidam de filhos ridicularizados, filhos deficientes, filhos que são tidos como loucos, filhos que são tidos como prejuízos para a sociedade, e elas estão diante desses filhos, elas estão apoiando, elas estão acreditando, elas estão trazendo para esses filhos uma sensação de que eles não estão completamente abandonados neste mundo, porque o amor gera o amável. Uma mãe que acredita e que inverte na crença de que o filho pode mudar, geralmente colhe o fruto desta mudança. Agora, aquela mãe que desiste, aquela mãe que prefere ficar na sua zona de conforto, ela não ficou na sua zona de conforto. Aliás, conforme eu falei agora há pouco, provavelmente ela perdeu a casa, perdeu a honra no meio dos seus, por escolher servir a Jesus. Agora ela precisava ser acolhida por outro, e foi acolhida por João. É impressionante que Jesus, mesmo diante da cruz, mesmo diante do seu pior momento, pensou na sua mãe. Isto também nos traz uma lição, porque às vezes nós estamos vivendo momentos bons, momentos de estabilidade, e não pensamos naquela que nos cuidou, naquela que nos capacitou para sermos humanos. E o Senhor Jesus, mesmo diante da cruz, da sua pior dor, estava pensando no bem-estar da sua mãe. E naquele momento ele procurou uma casa para a sua mãe. Que nós venhamos aprender isso, a honrar a mãe, a honrar uma pessoa tão importante, ainda que diante das nossas tribulações, diante das nossas provações. Que nós venhamos entender a importância desta pessoa em nossas vidas. Mas continuando, esta mulher, ela é uma prova de que uma mãe, ela não deve abandonar a crença de que o filho, ele é importante.
uma mãe, ainda que no momento de agonia e de dor do filho, ela deve estar presente. Aliás, quase todas as mães, ou na grande maioria, agem desta maneira. Eu acho interessante porque nós devemos muito daquilo que nós somos à nossa mãe. Por exemplo, tem um teórico chamado Winnicott, que ele fala que nós precisamos de uma mãe suficientemente boa. Isto quer dizer que nós precisamos de uma mãe que ela se doa, ela tem uma inclinação para o cuidado. Porque se nós somos cuidados por uma mãe que abandona, que não se interessa, que não tem uma inclinação para o acolhimento, geralmente, esta criança se tornará um adulto com problemas. Mas perceba que ele fala que não é necessário essa mãe ser perfeita. Aliás, não existe uma mãe perfeita. Só é necessário ela ser suficientemente boa. Boa naquilo que é necessário. E o que é necessário é a mãe acolher, é a mãe cuidar, é a mãe não abandonar. Quantas pessoas têm problemas psicológicos, problemas emocionais, até nos dias de hoje, porque foram abandonados ou abandonadas lá atrás. E Maria é o exemplo de mãe que não abandonou. Como eu falei agora há pouco, ela não foi perfeita, e esta imperfeição dela nos traz uma responsabilidade, principalmente para nós cuidadores. Porque apesar dela não ser uma supermãe no sentido de divindade, porque ela era humana, nos ensinou a piedade. E o quanto é importante uma mãe do lado do filho. Porque uma mãe do lado do filho estrutura a sua melhor forma de ser. Jesus, ele foi especial. Jesus foi um grande homem. Claro que ele era 100% Deus também, mas se tem como contribuição também o cuidado de Maria. Deus escolheu bem. Deus escolheu talvez a mais nobre dentre as mulheres. Mas Deus também escolheu você, mãe, como a mais nobre dentre as mulheres para cuidar desta criança, para cuidar deste adolescente, para cuidar deste homem. Porque nos dias de hoje, até os adultos precisam do aconchego de uma mãe. Aliás, depois dos 30 anos, percebemos ainda mais o valor de uma mãe. Deus, Ele te deu esses filhos como presente. E é claro que a maioria das que estão me escutando agora se sentem honradas de terem filhos abençoados, filhos maravilhosos, filhos que lhe enchem de orgulho. Mas talvez existam mães agora que estão me escutando e que dizem: os meus filhos estão dando trabalho, a sociedade tem criticado os meus filhos, eu não fui uma boa mãe. Você se culpa. E de repente você pensa em desistir. Você não acredita mais que haverá uma mudança. Porque você olha para o seu filho e diz: só haverá vergonha. Porque naquele momento que Jesus estava na cruz, talvez algumas mulheres dissessem: esta mulher nasceu para ter vergonha do seu filho. Esta mulher nasceu para ser desonrada pelo seu filho. Olha onde está o seu filho, numa cruz. Porque a cruz era o pior tipo de morte. Eu não quero comparar Jesus, por exemplo, com um ladrão. Mas Jesus, ele foi morto como um ladrão. E talvez o seu filho esteja no mundo das drogas. Talvez o seu filho esteja vivendo no submundo do crime. E muitas pessoas dizem: olha, que vergonha,
ele só traz desonra para a mãe, ele só traz angústia para a mãe, e você está vendo o seu filho numa cruz. Você está vendo o seu filho ser crucificado pela sociedade, porque Jesus foi crucificado por uma sociedade incompreensiva, uma sociedade que não acredita em mudanças, uma sociedade que nos lança como bodes expiatórios para sermos linchados, para sermos mortos. Talvez você olhe para o seu filho em uma cruz de vergonha, e por um momento você pense em abandoná-lo, mas o amor tudo suporta, tudo crê. E você como mãe agora está me escutando, e por um momento você diz, realmente, esta criança, este adulto, este jovem, este adolescente só nasceu para me trazer desonra. E talvez você chore bastante, mas está aqui o exemplo de Maria. Não é necessário você ser uma mãe perfeita, mas o que Deus vai cobrar de você é exatamente o ato de Maria, de não abandonar o filho. Porque Jesus, apesar de estar passando uma grande vergonha, Maria não o abandonou. Não importa quem é o seu filho, não importa se o seu filho é tido pela sociedade como alguém imprestável, como alguém que não tem mais jeito, como alguém que a sociedade lincha moralmente, não desista. Não desista do seu filho. Não desista, ainda que a sociedade diga que não tem mais jeito. Ainda que a sociedade diga que não tem mais solução. Ainda que a sociedade o despreze. E você talvez esteja dizendo, Senhor, eu estou desistindo. Não jogue a toalha, porque Deus vai pedir de você a fé de Maria, que estava ali diante de uma cruz, uma mulher que talvez tenha perdido a casa, tenha perdido a honra de seus outros filhos, mas não desistiu daquele que estava precisando do apoio dela. Eu quero dizer isto como uma mensagem de esperança, para as mães que muitas vezes sofrem. Eu, nesse meu pastorado de muitos anos, quantas mães já ouvi e já presenciei chorando, lacrimejando e dizendo, pastor, não aguento mais, o meu filho dá muito trabalho, parece que não haverá mais jeito para ele. E eu aconselhava essas mães dizendo, não desista. Resultado, Deus honrou a fé dessas mães. Deus honrou a fé dessas mães. E agora os seus filhos estão adorando a Deus, estão pregando o Evangelho. E eu quero dizer para você, mãe que está sofrendo, você, mãe que talvez esteja vendo um seu filho em uma cruz, ou seja, sendo envergonhado socialmente. Você, mãe que talvez esteja olhando para a sua família e está dizendo, olha, toda a minha família está desestruturada. Não desista, continue orando, porque Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar a sua fé, Deus vai honrar a sua perseverança, a sua oração, e a sua casa inteira vai servir ao Senhor. A sua casa inteira vai estar diante de Deus. Existe um momento da cruz, mas existe um momento da ressurreição. Existe um momento da vergonha, mas existe um momento da exaltação. Talvez o seu lar esteja neste momento passando por uma vergonha, mas Deus vai honrar a tua fé. Ore, peça de Deus, porque eu sei que talvez você tenha como um grande desejo ver toda a sua geração sendo honrada, tendo boa fama, sendo bendita. Talvez o sonho de muitas mães não seja agora receber um presente. Quantos filhos acreditam que o simples fato de dar um presente, de tirar uma foto, é o suficiente para alegrar o coração de uma mãe?
Talvez o seu grande desejo como mãe é ver todos os seus filhos sendo abençoados, sendo honrados, é ver toda a tua casa bem estruturada. Talvez esse seja o maior presente que você esteja pedindo de Deus agora no Dia das Mães. E eu quero te dizer que a nossa oração hoje é para que Deus venha te honrar. E assim como Maria continuou ao lado de Jesus, todos tinham abandonado ele, toda a sociedade estava dizendo: crucifica-o, crucifica-o. E ele foi envergonhado como um ladrão, como a pior espécie de pessoa, mas a mãe estava do lado dele, acreditando na honra, apoiando o filho. Da mesma forma, Deus quer que você continue perseverando, porque um dia, aqueles que hoje estão olhando para o teu filho sendo envergonhado, os teus filhos sendo humilhados, um dia você, mãe, vai contemplá-los sendo exaltados, honrados. E até aqueles que diziam, ou aquelas que diziam para você: desista do seu filho, desista da sua filha, vão poder ver que a tua fé levou a tua família a uma bênção muito grande. O sol nasceu sobre os teus, a honra nasceu sobre a tua família, e todos vão poder olhar e dizer: bendita é esta casa. Deus vai te honrar. Mas não desista. Não desista de colocar os joelhos no chão pelos seus filhos, porque Deus vai te honrar. Deus vai te exaltar. Certa vez eu ouvi de uma mãe que disse: olha, pastor, eu entreguei nas mãos de Deus o meu filho. E esta mãe tinha um filho que era embriagado. Na verdade, ele não vivia sóbrio, nem por um momento. Vivia jogado pelas ruas, um rapaz de muita capacidade, mas que se entregou à bebida de uma forma tão severa que ele não vivia nem por um instante sóbrio. Dormia bêbado, acordava praticamente bêbado. E ela, já uma senhora de idade, chegou comigo e disse: olha, eu entrego nas mãos de Deus, porque no clichê evangélico, entregar nas mãos de Deus é deixar de orar. E eu disse: minha irmã, não, porque quando você deixa de orar, você não está entregando nas mãos de Deus, está entregando na mão do diabo. Entregar nas mãos de Deus é continuamente estar em intercessão pelo filho. E ela disse: será, pastor? Eu disse: é claro. Se você desistir de orar, seu filho, infelizmente, será tragado por esta obra maligna na vida dele. E naquele momento eu fiz uma oração com ela e a fé daquela mulher aumentou. E ela percebeu que entregar nas mãos de Deus é estar continuamente dizendo: Senhor, o meu filho está sendo envergonhado, o meu filho está sendo chicoteado, o meu filho está sendo humilhado, a minha filha está passando essa vergonha, mas eu estou orando agora e eu creio que o Senhor vai libertar, eu creio que o Senhor vai abençoar, eu creio que o Senhor vai salvar, eu creio que o Senhor vai trazer para a minha família uma grande honra. Isto é entregar nas mãos de Deus, e daqui a pouco você verá o clarão da vitória, o raiar do sol e a tua família servindo a Deus. Não desista. Mães, façam como a mais nobre dentre as mães. Ore, continue ali, diante da cruz, continue ali, próximo dos seus, ainda que ninguém acredite mais neles. Ore, interceda, porque no lugar da vergonha virá a dupla honra,
no lugar da derrota, virá a grande vitória. Não desista da tua família. Não desista dos teus amados. Você sabe o valor dos teus filhos. Aliás, nenhum filho saberá o valor de uma mãe como a mãe sabe o valor de um filho. Só você, mãe, sabe o valor do teu filho. E eu sei que o grande presente que você quer no Dia das Mães é a honra dos teus. É um lar abençoado. É a salvação da tua família. E nesta noite eu vou orar para que Deus ele faça isto na tua vida. Para que Deus venha honrar a tua família. Em o nome de Jesus. Mas vá para a cruz. Vá para próximo da sua família agora em intercessão. Talvez os seus filhos estejam em outros locais. Ore, interceda. Pague o preço. Porque você verá, mãe, você verá Deus agindo na tua família. Você verá Deus agindo poderosamente. E aqueles que agora olham para o teu lar com desprezo, zombando, escarnecendo, desacreditando, verão o quanto Deus é poderoso na sua vida. E aliás, não se preocupe, porque Deus vai providenciar e você não será desamparada. Maria não foi desamparada. Deus não vai te desamparar. Somente continue perseverando. Não precisa você ser perfeita. Não precisa você se culpar. Só não desista dos teus. Só não desista dos teus. Porque uma missão especial Deus te deu, de ser intercessora pelos teus filhos. E Deus vai te honrar. E antes de você partir, verás o quanto Deus é especialista em honrar lares, principalmente daquelas mulheres de joelhos dobrados e que não deixam de forma alguma de apresentar os seus filhos diariamente em oração. Deus vai te honrar e Ele vai conceder a você o maior presente que você deseja. Espere e aguarde. O tempo da honra virá, em o nome de Jesus.